Olá pessoal, hoje estou aqui junto com a querida Márcia. Olá! Nós falaremos de um tema que a gente gosta muito, que é sobre equipes. E nós estamos nomeando esse tema de hoje, nesse bate-papo que a gente vai fazer aqui, como equipe sistêmica. E para começar a falando dessa equipe, para você que ainda não viu o vídeo de liderança sistêmica, a gente também convida você a também buscar esse vídeo que está lá no nosso canal Telegram, também está no YouTube, que vai ser um vídeo complementar ao que nós vamos falar hoje. Então, quando a gente fala de equipe sistêmica, a gente tem que lembrar que são equipes que elas se movimentam e funcionam baseado nos princípios sistêmicos, que a gente também falou no vídeo da liderança sistêmica. Então, só relembrando, o que são os princípios sistêmicos? É um princípio que toca a questão do pertencimento, de fazer parte de uma equipe e realmente se sentir incluído. O princípio sistêmico da ordem. Numa equipe sempre tem uma estrutura, uma ordem de funcionamento que é respeitada e honrada. E o princípio sistêmico do dar e receber. Existe um equilíbrio de forças, de potências entre os membros da equipe para gerar a contribuição para o negócio. E eu gostaria que a gente lembrasse aqui, Márcia, o que a gente também falou em outro vídeo, que é vital para as equipes sistêmicas, que são os 5 elementos saudáveis dos relacionamentos. É interessante também, Cris, que você trouxe a ideia do vídeo anterior, e uma das coisas que a gente já tinha conversado, né, que é muito difícil a gente falar de equipes sem falar de liderança, né, e falar de liderança sem falar das equipes, porque um sempre vai estar relacionado ao outro, né. Então no vídeo anterior a gente deu um enfoque maior a como no papel de liderança a gente pode então utilizar os princípios sistêmicos para conseguir então ter uma atuação melhor com as equipes e fazer melhor esse papel. E nesse vídeo aqui agora a gente gostaria de dar um enfoque às equipes, né, para que então a gente possa também ver como que como que a equipe contribui para o trabalho da liderança e para o trabalho da organização como um todo, né? E quando a gente vai falar especificamente então da equipe, a gente está falando de relacionamento, né? Basicamente de relacionamento. E estes 5 elementos então das relações saudáveis, que a gente também já conversou num outro vídeo, numa live que nós fizemos, né? Claro, com enfoque de negócios e tudo mais. Ele sempre permeia, né? Os 5 elementos, eles acabam sempre permeando quando a gente vai falar de relações saudáveis, e vocês vão entender por quê. Porque nós estamos falando do primeiro elemento, que é a honra, né? E o quanto isso é importante. Isso já está num princípio sistêmico especificamente, né, da ordem, e da gente honrar aquilo que veio antes da gente, honrar aquilo que são as combinações que são feitas com a gente, honrar o outro simplesmente pelo fato dele ser alguém, né, que faz parte do sistema e do sistema do qual eu também faço parte. O segundo elemento é a confiança. E a confiança eu acho que tem sido tema de muitas e muitas discussões, e eu acho que acaba sendo, talvez pela dificuldade que a gente tem, então, de estabelecer entre as pessoas a confiança, e acaba sendo até uma repetição, né? Mas eu acho que aqui a gente está falando da confiança, que é aquela disponibilidade, assim, para que eu consiga compreender, principalmente no mundo organizacional, onde as pessoas são adultas, né? Teoricamente, todo mundo sabe das suas responsabilidades, mas é a confiança no outro como algo prévio, né? Como algo que eu não preciso, que obviamente a gente vai construindo, mas que eu não preciso partir ou esperar uma construção, e que eu posso partir da própria capacidade que nós temos de confiar num outro ser humano. O terceiro elemento é a permissão. E a permissão, ela diz muito respeito aos não julgamentos, né? A gente poder
captar as coisas que vêm das outras pessoas, porque aqui nós estamos falando dos elementos de uma relação saudável, né? Sim. A gente possa captar tudo que vem das outras pessoas, inclusive quando vem a respeito de nós mesmos, apenas como um ponto de vista, né? E que a gente chama até de é um interessante ponto de vista. Então, quando eu consigo, né, transformar o que eu consideraria um julgamento e para o que eu iria ou me ofender ou me retrair, se eu consigo dar a permissão para que cada um seja exatamente como é, as relações também se tornam muito mais fáceis. O outro elemento, o quarto elemento, então, é a vulnerabilidade, né? Que é a nossa capacidade de baixar as nossas próprias barreiras, né? Não só eu dou permissão ao outro, mas eu baixo as minhas barreiras para que eu possa receber, né? Eu possa receber do outro aquilo que é um ponto de vista interessante, mas que com isso, então, as coisas começam então a ser criadas conjuntamente, e isso é muito importante, não só em relacionamentos entre duas pessoas, mas, obviamente, no trabalho em equipe. E o último elemento, que é a gratidão, eu acho que também é um tema que tem sido bastante falado, né? A gratidão de cada um pela sua própria vida, pelas suas conquistas, mas aqui eu acho que a gente está falando dos momentos de gratidão, né? Que uma equipe pode compartilhar, ou eu saber reconhecer algo que eu estou realmente recebendo ou sendo beneficiado pelo fato de estar trabalhando com alguém. Então, esses 5 elementos das relações, eu acho que são uma primeira base, assim, para a gente poder falar de trabalho em equipe, né? Que começa por relacionamentos saudáveis. E quando a gente então fala de olhar a equipe sistemicamente, a gente olha esse aspecto, né, de cada um dos elementos para que a gente possa fazer com que o trabalho flua e que a gente tenha prazer de fazer parte de uma equipe, né? Perfeito. E esses 5 elementos combinados com os princípios sistêmicos, de fato, uma equipe sistêmica consegue criar algo totalmente novo, que é o princípio, inclusive, da sinergia, que o todo é maior do que a soma das partes. O todo só é maior do que a soma das partes numa equipe que já tem essa questão sistêmica desenvolvida e atuante, né, Márcia? É comum a gente ver tentativas de transformar uma equipe em sistêmica, mas muitas vezes um dos elementos não é tão cultivado entre os membros da equipe e até mesmo entre a liderança, ou é negligenciado algum dos princípios sistêmicos, como a gente falou no vídeo anterior. E para realmente criar uma sinergia onde o todo fica maior do que a soma das partes e a inovação realmente aconteça, os membros da equipe precisa ter um autocompromisso consigo mesmo, em primeiro lugar, para continuamente se autodesenvolver. Então é muito fabuloso quando a gente chega, por exemplo, numa equipe, eu atendo hoje 2 clientes que têm isso bem despertado, da questão do autodesenvolvimento, cada um assume o autocompromisso consigo mesmo, inclusive é estímulo para o outro, percebendo que essa equipe sistêmica, ela cresce juntas, porque antes tem um compromisso individual, naturalmente vai contribuir com a inovação, com a longevidade do negócio, com a criação, inclusive, de novos negócios. É comum essas equipes sistêmicas terem projetos específicos que são desafiadores para o negócio, para criar uma sinergia, terceiras, quartas, quintas alternativas que ainda não tinha sido pensado. Então, equipe sistêmica, de fato, ela está baseada nos 5 elementos saudáveis que a Márcia trouxe aqui, nos princípios sistêmicos, e conduz a criar um resultado saudável, que é fruto dessa sinergia, onde não existe um melhor que o outro, e sim cria-se novas possibilidades baseado nessa combinação dos elementos que compõem essa equipe. Perfeito. E quando existe, né, espaço, então, para que todos possam
ser como são, e existe esse espaço, né, que a Cris está falando, aonde a gente não está dando ênfase a algo competitivo, mas a algo colaborativo, abre-se então as alternativas, né? Várias possibilidades que são, na verdade, criações únicas. E são somente as criações únicas que as equipes podem fazer que conseguem levar para a inovação. Então, essas equipes, né, quando elas se permitem esse espaço, elas se tornam singulares, né, únicas e inovadoras. E isso é um grande diferencial para qualquer tipo de trabalho em equipe. E no nosso entendimento, as equipes sistêmicas, então, são essas que conseguem esses resultados. Perfeito. E para a gente finalizar esse assunto também, que a gente poderia ficar horas, né, Marcita, que a gente ama mesmo e vê acontecendo isso na prática, é importante lembrar que equipes sistêmicas, às vezes, no primeiro momento, a gente olha e parece que as pessoas estão até brigando, né, diante de um projeto, mas na verdade elas estão expressando os pontos de vista interessantes que elas têm, e ambos, e essa combinação cria uma sinergia, mas existe o quê? Que a gente falou no primeiro elemento, uma honra acima de tudo. Então, muitas vezes é uma sensação que está meio bagunçado ou meio briga, e que não é isso, é simplesmente um espaço aberto para expressão. Então, após o término, às vezes, de uma reunião, de um trabalho ou de um projeto específico, é comum a gente perceber que as pessoas, elas não levam nada para o lado pessoal, e sim para algo que é combinado no objetivo maior, e por isso que são consideradas equipes sistêmicas. Porque às vezes a gente confunde, né? Ah, mas então a equipe sistêmica é todo mundo, é tudo bonzinho, ou não tem uma emoção, não é ativado. Só que tem algo maior, sistemicamente falando, que conduz isso. E as pessoas, como têm o autocompromisso consigo mesmo, de olhar que a situação é com ela e não com o outro, isso se dissipa e cria uma condição para todos amadurecerem juntos. Perfeito. Essa palavra, então, que é a maturidade, né, das pessoas, levando a capacidade da equipe e da própria maturidade da equipe também, né? Então, quando a gente fala de equipes sistêmicas, nós não estamos falando de equipes harmoniosas, ou de equipes perfeitas, ou de equipes que não discutem. Ao contrário, a gente está falando, através desses elementos, né, de como que nós podemos baixar as nossas barreiras, de como que a gente pode permitir, então, que as pessoas tragam as suas contribuições, né? E como então a gente pode diminuir os nossos julgamentos em relação àquilo que eu não concordo, ou não me alinho, ou enfim. Quando a gente se torna aberto, a gente consegue então criar mais possibilidades, e a equipe toda evolui com isso. E eu acho que tem um outro ponto também, Cris, que é bem importante, né? Que a interdependência é um sinal de maturidade das equipes, né? Então, quando a gente consegue se ver como interdependentes, isso já está elevando a equipe a essa condição, onde algo precisa acontecer, né, para que seja permitido um crescimento da equipe através das pessoas. E eu acho que tem um último elemento aqui, que é todo o autodesenvolvimento, ele só faz sentido, né, na relação com o outro. Então acaba que as equipes são um grande potencial para amadurecimento pessoal, profissional e para performance de equipe também, né? Perfeito. Então era isso que a gente gostaria de conversar com vocês. Se vocês quiserem saber mais, sigam a gente nas redes. É muito comum, né, a gente vê as equipes sistêmicas se abrindo por conta de um líder sistêmico a querer entender como que a gente faz isso. Então tem vários caminhos. Então, se vocês quiserem saber mais, tem mentoria sistêmica em grupo, individual, organizacional. São alguns meios para facilitar e para você, quem sabe, implantar isso na sua organização. Esperamos ver vocês lá no nosso canal Telegram, Negócios e Vida, nas nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn,
Márcia Pereira Dias, Cristi Ballerini Portela Ferreira, e até um próximo vídeo. É isso, pessoal. Até mais!